Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e hoje eu trago a minha carteira de ações. No último vídeo eu trouxe a minha carteira de fundos imobiliários e hoje estou trazendo a minha carteira de ações para compartilhar com vocês quanto que eu tenho investido, qual o retorno em cima do meu preço médio, quais foram os proventos recebidos ao longo dos anos e se está valendo a pena ou não investir em ações. Lembrando que eu estou investindo em ações desde janeiro de 2019. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Antes de falar quanto eu tenho investido exclusivamente em ações, vou compartilhar aqui a minha carteira, quanto que eu tenho investido. O valor total que eu tenho investido hoje é um total de R$ 558.585,84. Essa é a minha carteira global. O valor aplicado que eu tenho, que eu investi, que eu coloquei do meu dinheiro, foram R$ 450.725. E a minha rentabilidade está em 141%. 141%, essa é a minha rentabilidade. E o total de proventos recebidos até o momento é o total de R$ 110.441,33. Uma média histórica de R$ 1.284 e uma média dos últimos 12 meses de R$ 2.991. Mas ainda vão receber dividendos esse mês, e aí acredito que atinja a marca de mais ou menos 3 mil de média de dividendos mensais. Gente, vocês viram aí o valor aplicado que eu tenho em carteira, o valor aplicado que eu tenho é de 450 mil. Desses 450 mil, 110 mil foram de proventos recebidos. Então, na verdade, eu investi 340 mil. Desses 340 mil, hoje se tornaram 558 mil. Quanto que eu tenho investido em ações? O total que eu tenho hoje em ações, o valor é de R$ 394.194,28. Esse é o valor total que hoje eu tenho em ações. Se eu quiser liquidar a minha posição, eu venderia e teria esse valor. Provavelmente teria que pagar um impostinho pro nosso taxade, mas faz parte do jogo. Valor aplicado desses 394, eu investi 285 mil em dinheiro. E lembrando que esses 285 mil, 80 mil foram de proventos, que eu recebi 80 mil de proventos. Então, na verdade, eu investi 205 mil para ter esse valor de 400 mil. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre as questões da rentabilidade dos fundos imobiliários são diferentes da rentabilidade de ações? É isso que eu trago para vocês. O interessante dos fundos imobiliários é que ele traz aquele pagamento mensal para quem tem contas, como a grande maioria das pessoas, e não tem um volume de proventos muito expressivo, acham muito interessante sim essa classe de ativos de fundos imobiliários, porque vai trazer aquela recorrência necessária para a gente pagar as contas mensais. Então, assim, acredito sim nos fundos imobiliários. Hoje eu tenho aquela posição por volta de 130 mil, hoje eu tenho essa posição. No futuro, a partir do momento que eu tiver uma boa quantidade de ações, um valor muito maior do que eu tenho hoje, aí sim eu penso em focar só em ações e pouquíssimo em fundos imobiliários. Talvez eu só mantenha a posição que eu tenho atual ou aumente um pouquinho, gradativo. Mas a minha ideia não é que passe de 25% da carteira em fundos imobiliários. Isso aí eu não quero, tá bom? Então vamos lá. Agora sobre as ações. Quais são as ações que eu tenho? Trazendo para vocês aqui as ações que eu tenho, vou colocar a minha maior posição da minha menor posição, tá bom? Vamos lá. A minha maior posição hoje é Vale, a empresa Vale, uma empresa de mineração. Recentemente ela teve uma alta muito expressiva também, e o percentual de Vale na minha carteira, hoje ela representa 8,9% da minha carteira. E o total investido nela é de R$ 49.781. Eu cheguei a bater 50 mil reais investido em Vale. Só que aí com a oscilação do mercado normal, então esse é o valor que eu tenho, 49 mil em ações. A quantidade de ações que eu tenho são 572 ações de Vale. Uma curiosidade sobre a Vale, quando eu estava comprando o Vale, que estava no patamar de 50 reais, 52 reais,
a, a gerente da corretora entrou em contato comigo e veio conversar sobre investimentos, que tem notado que eu tenho aumentado a minha participação em Vale, e que Vale no momento não estava tão interessante, tão atraente, porque existia outros players mais interessantes para estar alocando capital. E eu falei assim, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou encarando essa crise que está tendo como oportunidade. A Vale saiu de volta de R$ 120, R$ 117 o papel e caiu para 52. E a partir do momento que caiu, eu comecei a comprar muito forte, porque você não necessariamente está investindo apenas naquele recorte, naquele trimestre, naquele semestre ou naquele ano. Você está investindo na empresa, no negócio, para o longo prazo. Então, como o recorte teve uma oscilação e teve uma depreciação muito forte nos preços, a empresa ela não perdeu o valor dela, ela não perdeu o significado dela. Ela continua sendo uma das maiores empresas brasileiras, é uma excelente empresa. E hoje o meu retorno sobre o preço médio está em 58%. O último fechamento, a Vale fechou o último fechamento da Vale foi de R$ 87,03 por ação. Ou seja, eu estou com uma média de R$ 54 em cima do preço médio, sem falar que ela distribuiu dividendos ao longo dos anos. A minha segunda maior posição é Banco do Brasil. Na verdade, eu preciso atualizar aqui, ó, que está faltando 2 ações. Eu tenho 1.798, não, eu tenho 1.800 ações do Banco do Brasil. O total que eu tenho investido em Banco do Brasil é de R$ 45.723. O meu retorno sobre o preço médio está em 31%. E o fechamento dela, no último pregão, a cada ação está em R$ 25,43. Recentemente, o Banco do Brasil caiu para R$ 18 e eu estava com a perspectiva de cair ainda mais. Ela teve um topo mais ou menos de uns R$ 29 e eu tinha na cabeça, quando ela cair para R$ 20, eu faria um aporte extra, um aporte forte em cima de Banco do Brasil. E eu comprei 600 ações mais ou menos dentro desses preços, de R$ 20. E aí ela caiu para 18. Se ela tivesse caído para 17, eu teria feito uma outra compra, porque quando a ação está caindo, a gente nunca sabe quando que é o fundo da ação. Então eu fui comprando aos poucos. Ela retornou, voltou, chegou a custar R$ 26 essa semana, R$ 25 essa semana, quase 26. E aí ela está estabilizada aí por volta de 25, está estabilizada dentro desse preço. Mas semana que vem ela pode cair, pode subir, pode despencar, saiu o balanço recentemente. Algumas pessoas acompanharam, eu acompanho o balanço. Quem é acionista acha muito interessante acompanhar sim o balanço das empresas. Minha terceira maior posição é Sanepar, uma empresa de saneamento básico. O percentual dela que eu tenho em carteira é de 7,8%. Eu tenho 5.000 ações de Sanepar. Meu preço médio é de R$ 4,61. O fechamento do último pregão ela estava em R$ 8,73. O retorno em cima do preço médio é de 90%, 89%. Então, excelente retorno. Minha próxima posição, quarta, não é isso? 1, 2, 3, 4. Minha quarta posição é Taesa. Ela trabalha na transmissão de energia e não na geração. Essas pontes que você vê de transmissão de energia pode ser de Taesa. Próxima posição. A próxima posição é Itaúsa. Tenho R$ 39.493. A porcentagem dela na minha carteira é de 7%. Quantidade de ações que eu tenho, 2.705 ações. Meu preço médio, R$ 11,69. O fechamento do último pregão, R$ 14,60. Ela também chegou a bater R$ 15. Gente, assim, ó, recentemente, Itaúsa ficou aí jogada às traças. A R$ 9,00, R$ 9,50. Ela ficou um tempão dentro desses valores. Renato, por que você não comprou e melhorou seu preço médio? Porque precisa de dinheiro, gente. Todo mundo precisa. Quando você vai fazer o seu aporte mensal, você precisa olhar o cenário e acreditar qual seria o melhor momento e qual a melhor empresa para você investir naquele momento. E dependendo do cenário, teve momentos que eu preferi investir em Vale, em Banco do Brasil, em Sanepar, Taesa.
Tá, e outras. Essas empresas eu já carrego elas há um bom tempo, elas já estão na minha carteira há 4 anos, 3 anos, 5 anos. Tem empresa que... Itaúsa foi a primeira empresa que eu comprei, foi Itaúsa, que eu comprei 7 ações de Itaúsa. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma posição um pouco maior, cerca de quase 40 mil reais. Próxima posição é ISA Energia. Antigamente a gente falava que era Transmissão Paulista e ela mudou o nome, o ticker dela mudou de nome, e a ISA Energia também é uma empresa de transmissão de energia que possui vários contratos. O valor que eu tenho nela é de R$ 35.520, 1.200 ações, meu preço médio está em R$ 22,00, R$ 22,35. Minha rentabilidade em cima do preço médio de 32%. E no último pregão, ela fechou com R$ 29,60. Outra queridinha aqui, eu acho que de muita gente, BB Seguridade. É uma empresa de seguros alinhada com o Banco do Brasil. Então, quando você contrata lá um financiamento de um imóvel pelo Banco do Brasil, ou faz um seguro seu, provavelmente é dessa empresa e o seu seguro. Então, a BB Seguridade, eu tenho uma posição de R$ 33.820 em carteira, 1.000 cotas, 1.000 ações que eu tenho dela, meu preço médio é de R$ 24,00 e a rentabilidade sobre o preço médio de 37%. E no último pregão, ela estava em R$ 33,82. Próxima empresa, também de seguros, Caixa Seguridade, muito similar com o case da BB Seguros. E sim, Caixa Seguridade é a mesma coisa, só que da Caixa Econômica Federal. Quando você financia um imóvel, quando você contrata algum tipo de seguro, provavelmente essa é a seguradora que está lá, Caixa Seguridade. Eu tenho uma posição hoje de R$ 30.000 em Caixa Seguridade, 30.651. A porcentagem dela na minha carteira é de 5,49%. Eu tenho a quantidade de 1.700 ações. A curiosidade de Caixa Seguridade, quando eu comecei a montar a minha posição, ela estava custando R$ 7,00, mais ou menos R$ 8,00. E aquilo que eu falei para vocês, as prioridades. E na medida que ela foi aumentando o seu preço médio, foi para 10, 11, 12, eu comecei a achar cara. E me arrependo um pouco, que hoje as ações, no último pregão, ela estava em R$ 18,00. E eu tive a chance de comprar por 12. Mas tudo bem, eu acabei comprando outra empresa. E isso faz parte do equilíbrio da carteira. Próxima empresa, Engie. A Engie, se não me engano, ela trabalha tanto com geração quanto transmissão de energia. Ela tem vários contratos longos aí também. A porcentagem que eu tenho dela na minha carteira é de 4,61%. E a quantidade de ações, eu tenho 764 ações. Preço médio, R$ 31,24. O retorno sobre o preço médio, 7,87%. Parece pequeno, gente, mas ao longo dos anos, Engie me distribuiu bastante proventos também. Vou compartilhar aqui com vocês, que eu não lembro de cabeça aqui, ó, quanto que Engie distribuiu em proventos na história. Tá aqui, ó. Ó, todo esse valor aí. O último pregão, ela estava em R$ 33,70. E uma ação que é queridinha minha, eu gosto muito do case, Klabin. Ela é uma empresa de celulose e é uma empresa centenária, uma ótima empresa, muito bem gerida. Acompanho os balanços. Ela não tem distribuído tantos proventos como eu gostaria, mas faz parte. Eu entendo que são cenários e acredito que daqui a um tempo ela vai melhorar esses proventos, mas está satisfatório, está bom, continua bom. Então eu tenho 25.498, hoje ela representa 4,56% da minha carteira e a quantidade de ações que eu tenho é de 6.296 ações. Meu preço médio em Klabin está em R$ 3,30 e atualmente a cotação está em R$ 4,5. O retorno é de 7,87% em cima do preço médio. E a última, acho que tem mais uma ainda, não é a última não. Não é a última mesmo. E a próxima ação é Bradesco. O total que eu tenho investido em Bradesco é de R$ 15.727,50. Hoje ela representa 2,82% da minha carteira. O
total de 750 ações. Meu preço médio de R$ 19,24 e a última cotação R$ 20,97. Bradesco, eu tenho uma relação de amor e ódio. Porque Bradesco é uma das primeiras empresas também que eu coloquei em carteira. Ela não teve uma rentabilidade tão grande, mas ela distribuiu seus proventos. E recentemente, Bradesco passou por uma crise muito forte. E ela chegou a estar custando R$ 10. E eu até pensei em aumentar a minha posição em Bradesco. Acredito que eu comprei só 50 ações de Bradesco. Foi quando eu aumentei. E eu não comprei mais porque eu já estou bem posicionado, tanto em Itaúsa, Banco do Brasil. Então, nesse setor bancário, eu já tenho uma participação relevante já do capital. Então, por isso que eu acabei não aumentando tanto a minha posição em Bradesco. E a última ação é IRBzinha. A IRB é uma ação, é um case complexo. IRB praticamente ia abrir falência. Ela entrou naquele estágio assim, o último que sair apague a luz. Aí a última pessoa saiu, apagou a luz, saiu, trancou a porta, estava vindo embora e ela pensou, esqueci meu celular, voltou. Aí a pessoa voltou e acendeu a luz e a empresa continuou funcionando. Então ela passou por um momento muito turbulento, teve grandes ajustes na empresa. E sabe aquela tempestade, o olho do furacão? Ela estava exatamente assim quando eu entrei em IRBzinha. Mas eu comprei sabendo dos riscos. Esse R$ 4.900 que eu tenho investido, quase R$ 5.000 hoje, praticamente poderiam ter virado pó. Mas ela conseguiu sair dessa turbulência, ela passou por essa tempestade e eu sinto assim, já está na garoinha, você sabe aquela garoa bem fininha, você olhando para o horizonte, você já está vendo o sol, mas ela está muito longe ainda de estar no paraíso, mas é uma empresa que ela tem um potencial muito grande de crescimento, mas ela também tem um potencial muito grande de voltar a estaca zero e quem sabe até não existir mais. Então é um case complexo. Então quem tem que estar bem atento a isso. Então essa é a minha carteira de ações. Compartilhei com vocês. Só queria deixar claro uma coisa. Hoje eu tenho esse valor investido, 558 mil, mas isso está na renda variável. Se porventura a bolsa cair 10%, a minha carteira cair 10%, eu perco 50 mil reais. Ou se ela subir mais 10%, eu ganho 50 mil reais. A volatilidade ela é muito alta. Renato, se o risco é tão grande, por que você continua investindo na bolsa, em ações, e não migra para os fundos imobiliários? Eu poderia sim, gente, migrar para os fundos imobiliários, zerar a minha posição em ações, migrar para os fundos imobiliários, e hoje eu receberia por volta de R$ 5.000, R$ 5.200. Dentro desse valor, eu receberia hoje em proventos, em rendimentos de fundos imobiliários, R$ 5.000. Já é um salário. Muitas pessoas hoje do Brasil não têm essa renda de R$ 5.000. E esses R$ 5.000, assim, para você estar em casa, você estando em casa, você gasta menos. Você não precisa, que nem eu tenho carro, minha esposa tem outro carro. A gente não precisaria de ter 2 carros, poderia vender mais um carro e ainda aumentar essa participação em fundos imobiliários. Poderia estar aposentado, sabor aposentado. Mas não é a minha ideia, a minha perspectiva. Eu tenho uma missão ainda, eu sou um professor de educação física, eu ainda quero continuar atuando ainda durante um bom tempo. Eu me sinto ainda com muito vigor ainda para poder atuar, para poder compartilhar um pouco do conhecimento, ajudando pessoas a melhorar sua qualidade de vida. Então ainda tenho um propósito ainda, a minha ideia não é se aposentar e muito menos por esse valor. Agora, quando eu tiver uma quantia mais relevante, hoje, no dinheiro por volta de 20k, alguma coisa dentro desse sentido hoje, com o dinheiro de hoje, aí poderia pensar em diminuir a jornada, a carga horária, mas parar com tudo acho muito difícil. Então, gente, o que eu quero deixar um recado aqui para vocês é assim: invista, não perca tempo, não espere o amanhã para começar a investir. Vocês viram aqui as análises, análise.
Então, assim, de um valor total que eu coloquei de 340 mil reais, hoje se tornaram 550 mil. Se eu tivesse investido há mais tempo na bolsa, 5 anos a mais de investimento, provavelmente esse valor estaria dobrado. E hoje ele já me dá um certo conforto. É confortável você saber de uma possibilidade que hoje você conseguiria uma renda que mais da metade da população não recebe. Seguramente, mais da metade da população não recebe 5 mil reais por mês. E isso traz conforto e traz segurança para você. Agora, para você que é pai de família, e esse legado acaba ficando para o seu filho no futuro, porque esses proventos são vitalícios. É, igual eu falei da Klabin. A Klabin é uma empresa centenária. A chance da Klabin falir existe. Toda empresa corre um risco, mas a chance dela virar zero é muito difícil. E você, como acionista, um pequeno acionista, você participa de tudo isso e você recebe os seus lucros. E isso, com o passar do tempo, a tendência é valorizar cada vez mais e é o legado que vai ficar para os seus filhos. Ah, Renato, mas você poderia zerar sua posição, fazer um tour, viajar, isso? Poderia, gente, poderia fazer tudo isso. Mas não está nos meus planos fazer isso. Está nos meus planos aumentar aqui a minha participação em ações e fundos imobiliários e aumentar a minha renda passiva. E eu não estou deixando de viver. Eu procuro de vez em quando viajar com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, para também curtir. Saio, almoço em restaurantes, de vez em quando eu penso, pô, poderia ter separado esse dinheiro para investir um pouquinho mais. Recentemente fui tomar um café da manhã na padaria, foram quase R$ 200, um café da manhã, um absurdo. Um absurdo. Se eu tivesse comprado pão na padaria e tomado esse café em casa, sairia muito mais barato. Mas isso traz conforto para a família, traz experiências. E na medida que a sua renda passiva cresce, aí você consegue ter um pouquinho mais de conforto e começa a flexibilizar um pouquinho mais em relação a isso. Mas é escadinha, você vai alcançando os seus objetivos e conforme você vai alcançando os objetivos, você vai aumentando também um pouquinho, gradativamente o luxo, mas sempre um passo atrás, não na frente. Ou seja, eu poderia pegar o meu salário, mas esses 5 mil reais hoje que eu poderia transformar e gastar com tudo. Também não vejo interessante. Então a proposta é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se esse vídeo pode ajudar você, ele também pode ajudar outras pessoas, assim como outras pessoas me ajudaram muito através de vídeos como esse, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.